Ir para o além e voltar a viver. Experiências desse tipo são chamadas de quase morte e intrigam os cientistas. Em Minas Gerais, uma equipe de médicos estuda pacientes que vivenciaram isso depois de sofrer parada cardíaca. O grupo quer descobrir se existe uma razão clínica para histórias tão impressionantes que desafiam a ciência no mundo todo, como a da médica que relata ter experimentado por 2 vezes a sensação de que morreu e passou a viver de novo. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. De repente, começou a sumir todos os assoalhos, começou a sumir tudo, as paredes começaram a ficar tudo branco, já não via minha filha e tal, assim, ficou tudo branco. Eu estava me sentindo ótimo, leve, flutuando assim. Aí eu vi minha filha falar, pai, não morre. E aquele instante lá, eu voltei. Demétrio é delegado. Trabalhou no Departamento de Investigação contra o Crime Organizado de São Paulo, DEIC, durante 18 anos. Perdeu a conta dos casos que acompanhou, mas se lembra de arrumar tempo para levar aos presos o que viu e ouviu. Depois que eu fazia minha parte, prendia em flagrante, eu falava com ele, mas você viu o que você fez? Você tirou a vida de uma pessoa jovem. Você vai refletir que essa pessoa que se matou não está morta, está viva do lado de lá. Você imagina como ele deve estar lá. A dúvida é a mesma. Afinal, existe vida depois da morte? À medida que a medicina avança nas técnicas de reanimação, mais e mais pessoas garantem que voltam com a resposta. Existe uma continuidade da vida e que nós precisamos saber viver equilibrado nessa vida aqui. Quando o coração para, o sangue deixa de circular pelo corpo, o cérebro não recebe nutrientes e oxigênio e começa a apagar lentamente. Mais de 90% dos pacientes que sofrem parada cardíaca não resistem. Mas entre os que sobrevivem, estima-se que 12 a 18% tenham vivido a experiência de quase morte. O cardiologista Sérgio Timerman salva vidas há mais de 30 anos nas emergências dos hospitais. E ouviu histórias sobre pessoas que se aproximaram do limite entre a vida e a morte e voltaram. Para ele, as visões podem ser explicadas cientificamente. É o corpo reagindo a uma parada cardíaca. Haveria um bombardeamento de endorfina. A gente sabe que a endorfina é prazeroso e esse bombardeamento faria com que essa pessoa se sentisse nas nuvens, indo para algum lugar prazeroso a ele, às vezes até dificultando o retorno dele, como são os relatos feitos na literatura. De uma coisa todos têm certeza: durante uma parada cardíaca ou em coma, um paciente não poderia ver o que acontece numa sala de cirurgia. Coisa parecida garante que viu. Eu lembro de todos os detalhes, todos os passos, cada palavra que eles disseram, o movimento que eles fizeram, os objetos que estavam lá, tudo. Eu lembro que o tórax estava aberto e estava fazendo massagem cardíaca. Eu falei, doutor, eu quero que o senhor me explique essa parada cardiorrespiratória que eu tive. Ele olhou para mim e falou assim, quem te contou isso? Eu falei, ninguém me contou, eu vi. E a hora que o senhor saiu da sala, o senhor jogou as luvas num cesto grandão, o senhor saiu da sala e aquele médico japonês veio pro lado do senhor. Ele ficou com o olho arregalado olhando para mim. A médica diz que já viveu 2 experiências como essa. A primeira aos 16 anos, que ela acabou de relatar. A outra, em 1994, durante um acidente de carro. E a Aparecida não esquece do que viu. Aí eu senti como se alguém me puxasse. Eu senti um puxão. Como se fosse, sabe, um imenso aspirador de pó, te puxando. Aí, de repente, eu estava no asfalto. Aí eu fiquei assistindo o carro capotar. Aí depois eu lembro do motorista saindo, tirando a minha amiga do carro. E metade do carro ficou destruído, metade do carro, que é o lugar que eu estava. E eu lembro de um rapaz olhando e falou assim, ah, tem uma mulher morta ali. E apontou. A hora que eu olhei, aí era eu. São visões, sensações que não podem ser medidas, filmadas, fotografadas. Então, como provar que elas são reais?
E se são reais, o que elas podem nos mostrar a respeito do funcionamento do cérebro humano? Perguntas que os cientistas perseguem há mais de um século e que agora podem estar mais próximas da resposta. Em Juiz de Fora, a 250 quilômetros de Belo Horizonte, os alunos de medicina percorrem os hospitais em busca de pacientes que sofreram parada cardíaca. Tudo vai para essas planilhas. Quanto tempo o coração ficou parado? Que tipo de medicação foi usada? E o mais importante, as histórias de quem sobreviveu têm para contar. Mas ao pisar no terreno da morte, ao invés de certezas, os cientistas descobrem novas possibilidades. Uma delas é a de que cérebro e consciência são duas coisas que caminham separadamente. A mente seria uma produção separada das ondas elétricas do cérebro. A princípio parece algo sobrenatural, mas não tem nada de sobrenatural. Se acontece, se são relatados, nós precisamos testá-los. A pesquisa feita em Juiz de Fora faz parte de um grande estudo que envolve cientistas dos Estados Unidos, Europa e Canadá e pretende responder se as pessoas que passaram pelas experiências de quase morte têm algo em comum, além dos relatos que contam. Foi porque foram melhor reanimados? Será que o cérebro funcionou melhor durante esse período que eles estiveram sendo reanimados? E se posteriormente, como alguns autores sugerem, esses pacientes tiveram melhora da sua função cognitiva, pela melhor reanimação ou se pelo próprio episódio de experiência de quase morte?